Olá, tudo bem? Vamos à nossa 10ª aula. Nessa aula, gente, nós vamos aprender uma técnica de memorização de números, tá? Então, a memorização de número ela é muito eficiente. Você quer memorizar um número grande, ou o número do seu CPF, ou o número da sua identidade, número de um telefone, data de aniversário, para você memorizar senha de banco, tá? Então, é uma técnica muito eficiente para memorização de números, tá? Principalmente números muito grandes. Vocês vão ver aqui que é uma técnica que você pode memorizar a quantidade de números que você quiser, tá? Não estou exagerando, é claro, né? Dentro das devidas proporções aí, mas dá para você memorizar uma grande quantidade de números, tá? Então, muitas vezes tem gente que reclama, né, que eu tenho dificuldade para memorizar número e tudo, mas a pessoa fala, minha memória é ruim para memorizar número. Não, sua memória não é ruim para memorizar número. É você que não tem a estratégia eficiente. Por exemplo, se eu te perguntar lá o número de 3 telefones, de 3 telefones no mínimo você deve ter. Então, se você consegue memorizar o número de 3 telefones, o número do seu CPF, né, a senha de um banco, não significa que a sua memória não é ruim para números. Significa que talvez você consiga só memorizar esses números, significa que você não tem uma estratégia eficiente para memorizar uma quantidade maior de números. Tá? Então, se você tem aí registrado na sua memória pelo menos 3 números de telefones, sua memória para número não é ruim, tudo bem? Então, nós vamos aprender uma técnica aqui que nós vamos transformar, na verdade, vocês viram desde lá de trás que a ideia da memorização, a regra principal da memorização é que você transforme tudo em imagem. Então, até os números vão se transformar em imagem. Então, o número, na verdade, ele vai virar imagem. Então, o que a gente vai fazer é memorizar imagens. Tá? A gente vai criar um código de numeração. Tudo bem? Essa é a ideia principal da regra de memorização de números. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o slide, iniciar com uma frase. Você consegue se lembrar de telefones, senhas e números muito grandes? Então, fica aí uma pergunta para reflexão. Então, memorização de números, tá? Vamos lá. Antes de iniciar, gente, eu quero provar para vocês que é possível memorizar um número muito grande, tá? Então, é possível você memorizar lá centenas de informações numéricas, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu fiz um recorte do número π. O que é o número π? O número π é um número da matemática, né? E ele é um número infinito. Então, é um número que, já que ele é infinito, ele não tem fim, né, gente? Então, é um número infinito e eu fiz um recorte dele com 115 dígitos. Então, é 3,14, 15, 92. E eu vou mostrar para vocês que é possível memorizar um número desse tamanho, tá? É possível você memorizar um número grande desse usando a técnica alfanumérica, que é a técnica que nós vamos aprender aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os meus recursos improvisados. É o seguinte, gente, eu vou pedir para vocês ou pegarem um slide, né? Provavelmente você já imprimiu esse slide, então você vai ter esse slide, porque você vai precisar me acompanhar aqui, né? Você vai precisar visualizar esse número. Então você vai acompanhando com o dedo, tá? Eu vou falando esses números aí, obviamente eu vou ficar de olho vendado, tá? E com o ouvido também, porque para vocês não acharem que alguém está soprando aqui no meu ouvido, então eu vou fechar o olho e vou tampar o ouvido. E vocês vão imprimir esses números aí, né, que está na tela de vocês, ou imprimir ou tentar acompanhar de alguma forma, tá? E eu vou falar número por número, tá? Eu vou provar que é possível memorizar um número desse tamanho, tá? Então eu vou pedir para abrir aqui o slide em mim. Então olha só, eu vou tampar meu ouvido. Isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, é um protetor auricular, tá? Não tem nada de... Eu vou colocá-lo aqui para tampar meu ouvido. Ninguém vai soprar mais no meu ouvido. Eu vou tirar meu óculos para... E eu improvisei aqui uma... E vou vendar meu olho. Tudo bem? Beleza. Então, gente, peguem um número π, tá? Com 115 dígitos, e eu vou falar o número todo, né? Eu vou recitar esse número aí com 115 dígitos.
para provar que é possível, né, falar um número muito grande, né, ou memorizar um número muito grande. Então vamos lá. Deixa eu respirar um pouquinho aqui. Vamos lá. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 383, 2, 79, 5, 02, 88, 4, 19, 71, 69, 39, 93, 75, 10, 58, 20, 97, 49, 44, 59, 23, 07, 81, 64, 0, 62, 8, 62, 08, 99, 86, 28, 03, 48, 25, 34, 21, 17, 06, 79, 82, 14, 80, 86, 51, 32, 823. Beleza? Deixa eu tirar aqui minha venda. Deixa eu só pegar aqui. Fiquei um pouco... Viram aí, gente? É possível memorizar um número muito grande, tá? Então vocês vão ver que essa técnica, ela... Ó, deixa eu tirar o negócio do... Tava com um protetor auricular. Então, é possível memorizar um número muito grande, tá? Essa técnica, ela funciona sim, tá? O que eu estava fazendo ali, na verdade, gente, eu não estava vendo número nenhum. O que eu estava vendo ali naquela hora eram imagens. Então, eu criei um código, tá? Criei um código de numeração. Então, eu memorizei essas imagens e depois, na hora que eu estava falando para vocês, eu estava decodificando. Então, eu codifiquei, transformei números em imagens e na hora que eu estava falando, eu estava decodificando. Eu estava transformando a imagem em número novamente. Tudo bem? Então, é isso. É uma técnica, né, relativa, de todas as técnicas que nós vimos até agora, ela é um pouquinho mais complexa, mas ela não tem nada de complicada. Tá? Então, vocês vão entender que é uma técnica bastante simples. Então, vamos lá. Antes de iniciarmos a técnica, eu vou abrir o slide aqui em tela cheia. Antes de iniciarmos a técnica, eu vou até sentar aqui um pouquinho. Nós vamos ver as técnicas mais básicas, tá? Para memorização de textos. Na hora que você está lendo um texto, por exemplo, tá? E você se depara com um número no texto, o que você pode fazer para memorizar aquele número do texto? Então, por exemplo, você está lendo lá um texto, uma informação no jornal, e está falando lá da população de São Paulo. Então, a população de São Paulo são 20 milhões de habitantes. Tá? Então, você precisa memorizar esse 20, 20 milhões de habitantes. Então, o que a gente faz para memorizar números dentro de um texto? Você pode associar, uma técnica bastante eficiente é você associar números conhecidos, criar imagens para esses números conhecidos. Então, o 20, gente, você pode associar um galão de água. Um galão de água tem 20 litros.
Tá? Então, 20 galão de água. Você pode imaginar a população de São Paulo espremida dentro de um galão de água. O simples fato de você criar essa imagem vai te fazer lembrar, né, que a população de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Tudo bem? Então, é simples assim. Tá? Então, é pegar números conhecidos. Então, o 12 você pode associar aí a ovos. O 24 se associa a um relógio. O número 30 se associa a um calendário. Tá? Então, na leitura de texto, para leitura de texto, você vai usar essa técnica, né, que é a técnica mais básica da memorização de números. É associar números, né, esses números que você lida, né, no dia a dia, na leitura de texto, a números conhecidos, né, criar relações. Tá? E também para a criação de senhas. Por exemplo, você vai criar uma senha num banco. Você chegou num banco, você precisa criar uma senha, por exemplo, né, de 6 dígitos para o seu banco lá. Eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, Banco Bradesco. Tá? Então, você precisa criar uma senha de 6 dígitos no seu Banco Bradesco. Então, você pode criar, por exemplo, uma relação com coisas do seu dia a dia. Que horas que você acorda, que horas você dorme. Tá? Aí você pode misturar com o número da sua calça ou o número do seu sapato. Né? Ninguém vai, eu acho que um ladrão, né, uma pessoa que, ele não vai conseguir saber que você fez uma associação maluca, né, que é da hora que você acorda com o número da sua calça com o número do seu sapato. Né? Então, só um exemplo aqui, acordar, né? Vamos supor, eu acordo 6 horas da manhã e durmo meia-noite, 24, né? Então, acordo 06, durmo 24, né? O número da minha calça, 42. O número do meu sapato, 40. Então, eu posso usar esses números para criar uma senha eficiente. Então, vamos supor que eu quero criar uma senha do Banco Bradesco. Tá? Então, eu vou revelar minha senha aqui para vocês. Então, a minha senha é acordar, dormir e o número do meu sapato. Tá? Então, eu acordo às 6. Então, é 06, 24, 40. 06, 24, 40. Então, acordar, dormir. Né? Então, eu imagino, por exemplo, eu acordando dentro da agência do Bradesco. Então, olha que imagem maluca. Eu estou lá no Bradesco, então eu preciso criar essa senha, né, com 6 dígitos. Então, eu imagino eu acordando dentro da agência do Bradesco. Tudo bem? Então, eu acordei lá, eu estou lá na cama, lá no meio do salão, lá na agência do Bradesco, então eu acordei. Aí eu acordo, olho para o lado e volto a dormir. Tá? Aí eu volto a dormir, na hora que eu ponho a cabeça no meu travesseiro é um sapato. Então, olha que imagem maluca. Então, eu criei essa associação de imagens. Oh, gente, obviamente, essa não é minha senha mesmo, não. Tá? É só uma brincadeira aqui, só para você entender como que funciona. Então, eu crio uma associação maluca, então tem que fazer essa associação com o Bradesco, né? Eu acordando, dormindo e o sapato. Ou então, acordar e o número da calça, né? Né? Você pega o número da sua calça, o número do seu sapato, ou números conhecidos, data de aniversário, mas misture os números para, né, a senha não ficar, né, você nunca vai usar a senha de 6 dígitos, é a data do meu nascimento, né, 7/4/77, aí fica muito fácil pro ladrão. Né? Então, é isso, gente. Então, para você criar senhas eficientes, né, basta você associar a números conhecidos. Mas e quando a senha ela é dada, né? Por exemplo, você recebe uma senha que você tem que memorizar aquela senha. Você não tem a opção de criar aquela senha. Tá? Então, aí que vai entrar a técnica alfanumérica. Tá? Então, essa técnica alfanumérica, gente, ela serve para senhas prontas, né? Uma senha que você recebe que você não pode alterá-la. Tá? Então, você tem que memorizar aquela senha. Normalmente, elas não são números, você não consegue criar uma relação com números conhecidos. Tá? Então, você quer memorizar datas, números grandes, né, números de artigos, leis, súmulas, principalmente para concurso público. Né? Então, você precisa de usar uma técnica mais eficiente, uma estratégia mais eficiente para memorizar esses números. Então, o que consiste essa técnica alfanumérica? A técnica alfanumérica nada mais é, gente, do que transformar os números base, eu vou chamar de números base, tá? A nossa base de numeração é a base 10. Então, os números base são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tudo bem? Então, de 0 a 9, né, ou de 1 a 0, né, eu tenho lá os números base. Com esses números, eu consigo formar qualquer número, aqui em qualquer lugar. Tá? Então, com esses números de 0
a 9, eu consigo formar qualquer número. Então, se eu criar uma regra onde eu vou transformar esses números, né, em letras, para transformar essas letras em palavras, e essas palavras vão virar imagens, então o que eu estou fazendo? Eu estou transformando números em letras, as letras em palavras e as palavras em imagens. Aí eu memorizo a imagem, eu criei um código. Depois, na hora de relembrar o número, né, buscar o número na memória, eu vou decodificar, eu vou transformar a imagem em número novamente, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, nós vamos transformar os números base em consoantes, tá? Então tem que ser consoante. E depois nós vamos juntar com vogais, só que as vogais elas são neutras, elas não vão representar número nenhum. Então elas vão simplesmente servir para a gente formar palavras, tá? Tanto as vogais quanto a letra H, elas são neutras, não vão representar número nenhum, tá? Então, vamos lá. O número 1, gente, né, como o número 1 ele só tem uma perna, o número 1 ele só tem uma perna, então a gente vai falar que o número 1 a partir de agora é a letra T. Então, toda vez que você vê a letra T em uma palavra, ela vai representar o número 1, tudo bem? Então, T é o número 1. Então, por que o T é o número 1? Porque o T só tem uma perna, tudo bem? O 2, gente, vai ser a letra N. Por quê? Porque o N tem duas pernas, beleza? O 3, então, gente, vai ser a letra M, não é? Por quê? Porque o M tem 3 pernas. E o 4? O 4 vai ser a letra C. Por quê? Porque o C, né? Porque é C de cão. Porque o cão tem 4 pernas. Então, né, forçando a amizade aí, né, gente? O cão tem 4 pernas. Então, o número 4 vai ser a letra C de cão, porque o cão tem 4 pernas. Então, vamos voltar lá na primeira. O 1 é o T, porque o T tem uma perna. O 2 é o N, porque o N tem 2 pernas. O 3 é o M, porque o M tem 3 pernas. O 4 é o C, porque o C tem o C de cão, né? Porque o cão tem 4 pernas. E o 5, gente, é a letra L. Por quê? Porque a letra L em algarismo romano significa 50. Ela representa o número 50. Se você tirar o 0 do número 50, fica 5. Então, o 5 a partir de agora é letra L, tudo bem? Então, o L é igual a 50, né? Em algarismos romanos, sem o 0, tudo bem? Então, o L nosso vai ser o 5, beleza? O 6, agora, gente, é por semelhança fonética, tá? Então, o 6 é tudo que tiver som de S. Então, 6, tá? Então, tudo que tiver som de S vai ser vai ser o número 6. Então, todas as letras, as consoantes que tiverem som de S. Então, é S, SS, X, Z e cedilha. Então, 6, tá? Então, lá, ó, por semelhança fonética, tá? O 7, gente, vai representar a letra F ou V, tá? Então, o 7 pode ser tanto a letra F ou a letra V, tá? Então, por que aí? Por semelhança, gente. Se eu tiver o 7, se eu tenho um 7 cortado, né, eu tenho um 7 cortadinho, se eu virar ele ao contrário, ele fica parecendo a letra F, não é isso? Imagine um 7 lá com aquele cortezinho, né, do 7 e vira ele ao contrário, do outro lado. Ele vai ficar parecendo a letra F. Agora, se eu pegar esse mesmo 7 que está aí, ó, e tirar o cortezinho, né? Na verdade, ele já está sem o corte. Tombar esse 7, ele fica parecendo a letra V. Então, por semelhança também, o número 7 nosso vão ser as letras F ou V. Então, toda vez que aparecer a letra F ou V numa palavra que eu criar, ela vai representar o número 7, tudo bem? Toda vez que aparecer S, SS, X, Z ou cedilha na palavra, elas vão representar o número 6. E assim sucessivamente, tá? O L, toda vez que aparecer o L, vai representar o número 5, e assim sucessivamente. Então, lá, por semelhança, então, o 7 é o F ou V. O número 8, gente, por semelhança também, vai ser a letra G. Então, toda vez que eu ver a letra G numa palavra, ela vai representar para mim o número 8, tudo bem? O número 9, por semelhança, o número 9, gente, por si só, ele já aparece com a letra Q, não é? Presta atenção, em vez de ser um 9 com essa curvinha assim, imagina, né, um 9 com a perna retinha lá. Então, o 9 se assemelha à letra Q. Se eu virar essa letra Q de várias formas diferentes, eu vou ter as outras letras aí, ó, P, B, D
Q. Né? Na verdade é PBQD, né? Então eu tenho o número 9 aí, por semelhança, gente, vai representar as letras P, B, D, Q. Então toda vez que eu ver na palavra, né, as letras P, ou a letra B, ou a letra Q, ou a letra D, ela vai representar para mim o número 9. E o 0, gente, nós vamos memorizar o 0 da seguinte forma: zero, ro. Imagina né, o R puxado aí. Então, o 0 para a gente vai ser a letra R, tá? Zero, tá? Então, por semelhança fonética, o 0 vai ser a letra R, tudo bem? Então, vamos revisar aqui, vamos voltar. O número 1 é a letra T, porque o T só tem uma perna. O número 2 é a letra N, porque o N tem duas pernas. Número 3, letra M, porque o M tem 3 pernas, M de mamãe, tá? O 4 é o C de cão, porque o cão tem 4 pernas. O 5 é o L, né? No algarismo romano, o L representa 50. Se você tira o 0, fica 5. Tá? O 6, então vai representar as letras S, SS, X, Z e cedilha. O 7, por semelhança, é o F ou V. O 8, por semelhança, é a letra G. O 9, também por semelhança, são as letras P, ou B, ou D, ou Q, né? PBDQ, ou PBQD, né? E o 0, né? Ro, né? Vai representar a letra R. Então, toda vez que eu ver a letra R numa palavra, né? Para mim vai representar o número 0, tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar vogais para formar as palavras. Então, se eu pegar essas consoantes aí e juntar com vogais, eu consigo formar palavras. Tá? Então, vamos entender como é que vai funcionar. Então, como que vai ser o processo de codificação? Ou seja, transformação de números em palavras. Então, eu vou codificar os números 85, né, o número 62 e o número 31. Digamos que esse número seja uma senha do meu banco. Tá? Então, 856231. Tá? Então, 85, gente, o que é o 8? Estão lembrados? O 8 é a letra G, não é isso? E o 5? O 5 é a letra L. Tá? Então, eu tenho que formar uma palavra com a letra G e com a letra L. Aí eu posso colocar vogais, quantas vogais eu quiser. A vogal é neutra. Tá? Então, eu posso, por exemplo, formar a palavra galo. Tudo bem? Galo. Então, eu tenho a letra G representando o número 8 e a letra L representando o número 5. Galo, né? Poderia ser gelo? Pode, não tem problema. A palavra gelo também representa o número 85. Poderia ser galho? Pode, galho, né? O G é o 8, o A não representa nada, não representa número nenhum. O L é o número 5. O H e o O também não representam número nenhum, são neutros, estão lembrados? Então, poderia ser galho, poderia ser gelo, né? E eu coloquei aqui a palavra galo, tudo bem? Então, esse é o processo de codificação. Então, transformei o número 85 na palavra galo. Agora, eu vou transformar o número 62. O 6, gente, pode ser a letra S? Pode. S, SS, X, Z, cedilha, né? Então, eu coloquei aqui a letra S, tudo bem? Então, e o número 2 é a letra N. Então, eu vou ter que formar uma palavra, né, com a letra S e com a letra N. Então, pode ser sino? Pode. Pode ser sono? Pode. Lembrando que, quanto mais concreto, melhor, mais fácil fica a visualização. Porque se você tivesse usado a palavra sono, você teria que criar uma imagem, né? Você sabe, o sono é algo abstrato, então você vai ter que criar uma imagem que vai representar o sono. Tudo bem, você pode se imaginar dormindo em algum lugar, né? Só que você tem que lembrar que aquilo ali vai representar a palavra sono. Então, quanto mais concreto, né, nessa fase, melhor. Tá? Então, você está codificando, você está criando um código. Então, se você criar palavras que sejam concretas, quanto mais concreto, melhor. Tá? Então, a palavra minha aí vai ser sino, tá? Para representar o número 62. E o número 31. Eu tenho a palavra, por exemplo, né, o 31. Só voltando aqui. O 3 é a letra M, né? Porque o M tem 3 perninhas, o M tem 3 perninhas, né? E o número 1 é o T. Não é isso? Estão lembrados? Porque o T tem uma perna. Então eu posso formar a palavra moto, né? Eu posso formar a palavra mato. Eu posso formar a palavra mito.
Mais uma vez, lembrando, se eu for usar a palavra mito, eu tenho que criar uma imagem, né, que vai me fazer lembrar da palavra mito, né, que vai me remeter àquela palavra, mito. Tudo bem? Então, eu usei a palavra moto. Tá? Então, esse é o processo de codificação. Então, é a transformação de números em palavras. Aí fica simples. Vocês já conhecem a regra de memorização, né? A regra de associação. Então, você vai associando uma palavra a outra. Se isso fosse uma senha de banco, você faria a associação entre a palavra galo, a palavra sino e a palavra moto. Criaria uma associação aí, né? Com essas três palavras, né? Com essas três imagens, e cria aí e memoriza a sua senha. Tá? Então, na hora de retomar a senha, né, que você precisar da senha, você vai transformar a palavra galo novamente, né, em números. Então, galo, você vai ver lá G e o L, né? O G é 8 e o L é 5. Sino, o S é 6, o I não representa nada, o N é 2 e o O é neutro. Moto, né? Moto. O M é 3, o O é neutro, o T é 1 e o O é neutro. Então, eu decodifico. Então, eu vou codificar e depois eu vou decodificar. Então, vamos entender a decodificação aqui, gente. Eu tenho três palavras aqui e eu preciso decodificá-las. Tá? Então, eu tenho a palavra toco, pera e mofo. Toco, né, representam qual número, gente? Deem uma olhada aí. Se não tiver sabendo decodificar, volta lá na lista, né, na relação, e vê lá o que o T representa. O T representa o número 1. E o que o C representa? O número 4. E as palavras O e O, né? O não representa nada, é neutro. Então, a palavra toco é o número 14. A palavra pera, né, o P é 9, o R é 0. Então, a palavra pera é 90. Né? E a palavra mofo, né, o M é 3 e o F é 7. Então, a palavra mofo é o número 37. Tudo bem? Então, se eu tivesse lá uma senha onde eu tivesse memorizado as palavras toco, pera e mofo, eu teria o código 149037. Tudo bem? Beleza? Codificação e decodificação. Então, vamos só ver mais uma tela aqui. Né? Então, eu posso codificar uma senha, por exemplo. Então, tem lá, ó, 694967. 69 eu chamei de sapo. Né? Então, o 6 eu usei a letra S e o 9 eu usei a letra P. Aí eu juntei lá com vogais e formei a palavra sapo. O 49 vai ser copo e o 67 sofá. Poderiam ser outras palavras? Poderiam. Né? Poderia ser 67, poderia ser Sofia, né? Ou qualquer outra palavra, né? Obedecendo à regra, né? Usando vogais como palavras neutras, né? E as consoantes representando os números. Né? Então vamos lá. Eu tenho a data de aniversário, eu tenho lá 21/10/89. Então eu tenho a palavra nata para 21, a palavra touro para o número 10, para representar o número 10, e a palavra gibi para representar o número 89. Tudo bem? Eu tenho lá o número de um telefone, eu tenho lá 8675-7965. Então, 86 eu posso transformar na palavra gesso. 75 eu posso transformar na palavra fila. 79 pode ser para mim a palavra fubá. E 65 a palavra sala. Então, eu formei, né, as palavras gesso, fila, fubá e sala. Se eu precisar memorizar esse telefone, basta eu fazer uma associação entre as palavras gesso, fila, fubá e sala. Tá? Obviamente que eu vou associar o rosto da pessoa, né, o dono desse telefone, né, gente? Então, eu preciso associar, esse é o telefone do Fernando, por exemplo. Então, eu vou associar a imagem do Fernando às palavras gesso, fila, fubá e sala. Tá? E eu crio essa sequência maluca, essa associação maluca, e eu consigo aí memorizar o telefone de uma pessoa. Tudo bem? A mesma coisa para a data de aniversário, né? Na verdade, você não vai ter o ano de nascimento, né? Você vai ter lá, por exemplo, 21/10. A pessoa nasceu no dia 21/10, então basta eu associar o nome daquela pessoa, né, o rosto daquela pessoa, às palavras nata e touro, 21/10. Tudo bem? Decodificação de palavras. Então tem lá uma palavra. Imagine que essa palavra seja uma senha, cabeça. Né? Então eu tenho que decodificar. Cabeça são os números 4, 9, 6. Né? O C é 4,
o B é 9 e o cedilha é 6. Tá? Eu tenho lá, ó, toco, ralo, boné. É uma data de aniversário, é uma data de nascimento. Né? Então, tem 14 de 5 de 92. Né? E eu tenho lá um número de um telefone. Gato, saco, bola, mato. Então, eu tenho gato, 81, saco, 64, bola, 95 e mato, 31. Tudo bem? Beleza? Então, gente, entendeu? Você tem que, se você não conseguiu ainda pegar a ideia, volta lá, volta o vídeo, vai lá na regra da transformação, o número 1 representa, né, o 1 representa a letra T, o 2 é N, o 3 é M, tá? Memoriza essa regra e aí sim, comece a criar palavras, tá? Criar palavras usando a regra, tá? É muito simples, é uma técnica extremamente eficiente. Uma vez feita, né, a codificação, né, você vai transformar números em imagens, aí você vai memorizar essas imagens. Tá? Na hora de decodificar, você vai transformar as imagens novamente em números. Foi o que a gente fez aqui, tudo bem? Então, vocês devem ter ficado impressionados aí na hora que eu falei, né? Eu falei que é realmente simples memorizar um número desse tamanho, né? E é mesmo, é simples memorizar um número, né, de 115 dígitos. Só para... eu não falei lá na hora para não ficar sem graça, né? Mas o campeão mundial de memorização de números, gente, ele memorizou um número de... Ele pegou o número π com 83.431 dígitos. Então, ele memorizou os 83.431 primeiros dígitos, né, depois da vírgula, do número π. Então, isso que eu fiz aqui para vocês com 115, esse cara, ele chama Akira Hamaguchi. Ele é japonês, ele tem 59 anos, e ele fez com 83 mil dígitos, gente. Então, é possível sim. Então, o que eu fiz, gente? Lembra que eu falei lá no começo? Eu estava transformando números em imagens, né? Na verdade, eu só vi imagens na minha cabeça. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês estão lembrados lá se vocês ficaram impressionados aqui com eu memorizando 115 dígitos, vocês estão lembrados lá das 60 palavras que nós vimos lá na técnica de associação da corrente? Pois é. Essas 60 palavras, gente, elas nada mais são do que o código dessa numeração aí, ó, 115 dígitos do número π. Então, se você memorizou as 60 palavras na ordem, você também memorizou os 115 primeiros dígitos do número π. Então, vamos lá? Olha só. Taco, tela, boné, selo, mala, gibi, fada, mania, mago, casa, NASA, cama, MGM, Noé, VIP, lua, rena, gago, cão, tábua, fita, sabão, mapa, dama, filho, touro, LG, Nero, bife, cabo, cocô, lobo, nome, raiva, gato, saco, rio, zona, água, sino, rego, bebê, giz, nego, remo, cegou, Nilo, mico, nata, TV, rosa, fede, ganho, teco, grão, gaze, luto, mina, iguana, mãe. Então lá, gente. As 60 palavras, se você usou a técnica nas 60 palavras, memorizou aquelas palavras na sequência, entendeu a regra da regra, né, da técnica alfanumérica, né, sabe transformar, né, cada letra, né, cada número, né, na sua respectiva letra, você, na verdade, memorizou também os 115 primeiros dígitos do número π. Basta você escrevê-los, escreva essas palavras na ordem, pega um caderno
escreva lá, pula uma linha, então você vai começar na segunda linha do caderno, escreve taco, tela, boné, selo, mala, gibi, tá? Na hora que terminar a linha, você pula uma linha e vai escrevendo a palavra na frente da outra. Depois, em cima das palavras, você vai colocando os seus respectivos números. Vocês vão ver que vocês estão formando aí, na verdade, essa sequência de 115 dígitos. Então, além de memorizar lá uma sequência de 60 palavras, que né, nada mal para um iniciante, vocês memorizaram aí os 115 dígitos do número π, tudo bem? Então, eu vou encerrar por aqui, né? E a gente se vê na próxima aula. Até mais e obrigado.